Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite, porque nós vencemos e conseguimos chegar na casa do Pai. Amém. E o Senhor já falou grandemente conosco desde o início do culto. E não é a palavra a qual o Senhor tinha colocado no meu coração, mas o culto é dele, aqui tudo é dele, tudo é para ele, quem manda é ele, e nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Amém. E o Senhor colocou no meu coração, livro de Ezequiel, seu capítulo de número 37, e nós vamos ler do 1 ao 10, amém? Eu leio uns, irmãos outros, e assim sucessivamente. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Macir, pastora Helena, que tem concedido a oportunidade dos obreiros desta casa crescerem na graça, na palavra, no desenvolvimento da ministração da palavra. Que o Senhor continue guardando e capacitando e dando direção à vida dos pastores, em nome de Jesus. O Senhor já nos chamou para fora hoje, amém? O Senhor já disse que está conosco, que não importa a tempestade, que Ele está guiando e Ele está no comando do barco. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor tem palavra para mim e para você. O Senhor já disse: sai deste lugar, confia, sai para fora, porque eu sou o Deus que hoje vira o cativeiro. Em nome de Jesus. E nós vamos ler capítulo 37, os irmãos que estão em posse da palavra. Eu leio uns, irmãos outros, e assim sucessivamente. O título é A Visão do Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar e voltar deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do mar, e eles que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. E profetizei, se puseram em pé um grande exército. E hoje o Senhor está levantando nesta casa de oração um grande exército. Hoje o Senhor está tirando do cativo. Hoje o Senhor está quebrando cadeias. Hoje o Senhor está chamando para fora aquele que se encontra atado. Como Deus usou a vida do pastor Márcio aqui. E o Senhor, desde o início do culto, o Senhor usou a vida do pastor. Quando os discípulos se atemorizam no barco e a tempestade é grande e o vento é forte, e a palavra diz que o barco quase vem a pique, quase vira diante da tempestade, e eles olham e Jesus está dormindo na proa do barco. E quando Jesus desperta, ele diz: não tendes fé? E aí nós viemos para a casa do Senhor, no culto de cura e libertação.
e pensando naquilo que nós deixamos em casa, na tribulação, no problema, e estamos aqui amarrados, com os olhos vendados e não ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí o Senhor nos ouve pelo pastor Márcio dizendo: sai para fora, e tudo foi desligado e saiu. Mas Lázaro estava ouvindo a voz de Jesus. E aí nós chegamos aqui nesta noite. Como está a tua fé? E você chegou aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu coloco diante do teu altar o problema, a situação, a causa, o vento, a tempestade. Porque, Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. A palavra vai nos dizer que o Senhor leva o profeta Ezequiel numa visão espiritual. O Senhor mostra para ele como está a casa de Israel, como está o povo. O povo está ali como um vale de ossos secos. E aí hoje nós vindo para a casa do Senhor, nós passamos, e aqui na rua de baixo, os irmãos que não sabem, tem um centro espírita ali. E nós passamos e estava tendo trabalho, tinha bichos mortos e tocando lá. E eu falei, meu Deus. E aí nós passamos, o evangelista Mara estava ali, ele estava ungindo a rua, ungindo a calçada, e ele falou: irmã, a nossa guerra não é contra a carne, mas olha o mundo espiritual. E aí eu cheguei aqui e falei: pastora, olha como o Senhor já nos mostra muitas coisas, porque o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo, de tragar a minha e a tua vida e nos tirar da presença do Senhor e nos atar, e atar a nossa boca, e atar os nossos ouvidos, os nossos pés e as nossas mãos, para que nós nos colocamos em adoração diante do Senhor. E aí o diabo está aí fazendo a festa, e o povo está pensando se vai para a casa do Senhor ou não adorar ao Senhor. E o povo está em casa pensando se hoje é dia de buscar, se eu estou cansado demais, se o vento está forte demais, se a tempestade está forte demais para chegar na casa do Senhor. E aí nós somos instrumentos na mão do Senhor. O Senhor nos chama para pregoar a palavra dele. O Senhor nos chama para libertar os cativos. Quando nós precisamos estar de pé, estamos em cativo. Quando nós que precisamos estar libertos, estamos em cativo, porque não estamos ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor está nos chamando para fora e vai fazer a obra. Aquilo que eu confiei a você, vai fazer, porque eu capacito. E se nós formos olhar, irmãos, para a nossa dor, para a situação, para a causa, para a circunstância, nós não fazemos nada. Porque para cada um aqui, o inimigo se levanta de uma forma. A cada irmão aqui está passando por uma tribulação. O pastor perguntou aqui: quem está passando por tempestade? Se não tiver, irmão, está servindo a Deus errado. Porque crente vive na prova, crente vive na tempestade, mas está confiante porque o Senhor está no barco, mas está confiante porque o Senhor está no controle, mas está confiante porque o Senhor que levanta, o Senhor que dá a mão e não nos deixa perecer, e não nos deixa afundar, e não deixa o vento e a tempestade. O vento e a tempestade não nos deixa fazer cair. Para aqueles que estão firmados no Senhor e confiantes no Senhor. E aí, irmãos, quando o Senhor leva o profeta aqui a olhar o vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para ele: poderão viver estes ossos? E aí nós trazemos aqui as fotos, nós colocamos aqui os propósitos, nós colocamos aqui as vidas que estão em cativo. Aqui está o nosso vale de ossos secos. E aí o Senhor está perguntando para mim e para você hoje: poderão viver estes ossos? Ah, Senhor, tu sabes. Mas e você tem profetizado? Mas e você tem orado? E esse tem sido o teu clamor, e no teu choro você tem colocado essa causa? Ou é só na mesa aqui de sexta-feira que eu coloco a causa, a situação, por não orar? Essa guerra ela é minha e ela é sua, irmãos. Essa guerra é da igreja. Mas eu também preciso pagar este preço. Eu também preciso orar, porque se eu não orar pela minha causa, a pastora pode até orar, mas se eu não acreditar, irmãos, que o Senhor pode levantar do monturo, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode tirar do cativo, não vai acontecer, porque eu não tenho fé. E
sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. E aí quando nós nos deparamos com um vale de ossos secos e nós passamos ali hoje e vimos um trabalho, um ritual sendo feito, e o que parecia um ritual muito satânico, irmãos, porque tinha sangue, tinha bichos, tinha muita coisa. E aí esta semana, o irmão Alisson e a irmã Carol, eles moram nessa rua. E aí na terça-feira aconteceu um acidente ali de um carro que veio com um carro embriagado, desgovernado desde a minha rua, batendo em vários carros nessa mesma rua. E o Senhor deu livramento e não bateu no carro dos irmãos, mas bateu no portão e vários carros foram atingidos. Olha o mundo espiritual. E aí você está brincando se você vem para a igreja, se você não vem. Aí você está brincando se você serve a Deus, se você não serve. Aí hoje você está na casa do Senhor, botando os capetas para correr. E amanhã você está na mão do diabo. Irmãos, o inferno está extremamente cruel. E o diabo não quer quem está lá fora, não. É quem está na igreja, é quem é ferramenta, é quem está no altar. Por isso que muitos nós ouvimos dizer, quando eu não servia ao Senhor, as coisas eram muito mais fáceis. E é mesmo, porque você já está na mão do maligno, porque você está fazendo aquilo que agrada ao inferno. Mas quando eu me levanto para fazer a vontade do Senhor, quando eu me levanto para viver de propósito e uma vida diante do altar do Senhor, em retidão e santidade, o inferno não vai ficar aplaudindo a minha e a tua casa a ser liberta. Ele vai se levantar, e vai se levantar, irmãos, com muita fúria naquilo que para a minha vida e a tua vida. Assim como o Senhor sabe das nossas fraquezas, o inimigo também sabe. E é nisso que ele vai nos atacar. E é nisso que ele vai querer nos fazer parar. E aí o Senhor levanta Ezequiel e diz: profetiza, filho do homem, sobre este vale. Profetiza o Espírito que sobe os quatro cantos sobre vida. E aí nós estamos vendo vidas sendo tragadas, a nossa casa sendo tragada. A gente está vivendo situação dentro de casa. E tem crente aqui que está acomodado, que está vendo o diabo sambar. E está esperando o diabo tragar a casa, o marido, os filhos. O Senhor conta comigo e com você. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. E o diabo não vai tragar a minha casa, o diabo não vai tragar o meu marido, o diabo não vai tragar os meus filhos e a minha parentela. Porque a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha parentela é do Senhor. E quando eu declaro isso, irmãos, eu estou colocando na mão do Senhor. Como o pastor disse aqui, não pense que você não vai passar por prova, que você não vai passar por tribulação, porque você vai. Mas se você estiver confiando no Senhor, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, se você estiver no centro da vontade do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem, nós não vamos perecer, porque o Senhor é conosco, o Senhor é comigo e o Senhor é com você. E aí hoje, buscando da parte do Senhor, e o Senhor falou muito forte ao meu coração que tinha muita ferramenta, que estava negociando o dom, que tinha muita ferramenta que estava negociando aquilo que o Senhor tinha dado. E o Senhor falou no meu coração: os que são meus não negociam, os que são meus não negociam a minha presença, não negociam fazer a minha obra, não negociam o dom. E ali Ezequiel, ele não negociou. Ezequiel, como o Senhor deu ordem, ele ouviu e ele profetizou. E aconteceu como ele profetizou, porque ele teve fé, porque ele ouviu a voz do Senhor. E ali a palavra vai nos dizer que se levantou um grande exército, e ele disse: profetizei estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel não disse: ouve a minha voz. Ezequiel não disse: ouça o que eu digo. Ezequiel disse: ouve a palavra do Senhor. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Quando nós estamos buscando na palavra, e muitas vezes nós questionamos: Deus não está falando, Deus não fala comigo, Deus não responde. Se Deus não responde, irmão, é porque você não está lendo a palavra. Porque
Porque quando eu busco a palavra, eu não necessito de ouvir na boca do profeta. Mas o Senhor, Ele fala comigo e Ele confirma na boca do profeta aquilo que Ele já falou comigo no secreto. E quando o Senhor disse hoje de negociar dons ao meu coração, e o pastor Márcio trouxe aqui que muitos estão com os ouvidos, as amarras, isso é negociar. Porque quando o Senhor me confia algo, e aí eu me deixo ser levada pela tribulação, eu me deixo ser levada pelas situações, e aí eu já não quero mais fazer a obra do Senhor, porque eu estou triste demais para pregar. E aí eu já não quero mais louvar e adorar ao Senhor, porque eu estou triste demais para adorar. E aí o Senhor trouxe a irmã Amanda aqui. E quando ela chegou, ela disse: Deus, eu estou só existindo. E aí o Senhor trouxe um renovo sobre a vida dela. Eu creio que quando ela estava adorando, o Senhor tomou ela e o Senhor renovou as forças. Talvez se ela olhasse para a situação dela, ela ia dizer assim: não, pastor, eu não vou louvar hoje não. Mas é ferramenta e não negociou. É ferramenta e não negocia o dom, porque eu não sirvo ao Senhor, eu não adoro ao Senhor, eu não prego para o Senhor, eu não falo do amor do Senhor. Só no dia que eu estou bem demais. É no dia que eu estou arrebentada e o Senhor vai falar: profetiza sobre o vale de ossos secos. É o dia que eu estou me sentindo no vale de ossos secos e o Senhor vai dizer: profetiza sobre o vale de ossos secos. É nesse dia que nós, como ferramenta do Senhor, nós não negociamos. Agora, quando eu estou triste demais, não está adiantando muito ir para a igreja, não. E aí o inferno está lá, aplaudindo, porque eu já atei as pernas, porque eu já atei a boca e não adora mais, porque agora eu tapo os ouvidos e nem a voz do Senhor ouve mais, porque agora eu tapo a visão e nem a porta da igreja eu enxergo mais. Irmãos, é muito sério e o mundo espiritual não é brincadeira. E nós estamos numa batalha travada, esta casa de oração está numa batalha travada, porque nós vamos ter aqui cura e libertação interior. Nós vamos ter aqui algo, irmãos, que muitos lugares não querem fazer. Nós vamos ter aqui muitos lugares como algo muito forte no mundo espiritual, que eu e você, nós vivemos há anos, estamos aprisionados há anos, estamos atados há anos, e não sabemos o porquê. E aí o Senhor, nestes 4 dias, vai trazer para nós. Nós não vamos sair daqui, irmãos, como a pastora costuma dizer, não é uma varinha mágica que toca e os irmãos vêm e saem daqui libertos, não. Mas o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai usar a vida da pastora Milena, vai usar a vida da mentora Alvina para ministrar sobre nós. E no dia que vier a situação, eu vou saber o que fazer. Eu estou na igreja há muitos anos. E o ano passado, quando teve cura e libertação interior, eu fui liberta de lugares que eu nem sabia que eu estava cativa. Porque nós não temos conhecimento, irmãos, do mundo espiritual. Se nós pudéssemos agora o Senhor abrisse a nossa visão espiritual e nós pudéssemos ver a batalha travada sobre este lugar, irmãos, eu e você ficaria muito mais crente. Eu e você buscaria muito mais ao Senhor. Eu e você se prostraria muito mais ao Senhor, porque é muito real. É muito real, assim como nós vemos dos irmãos, o mundo espiritual é muito real. E o inferno está em fúria contra esta casa de oração. Porque eu creio que neste lugar vai ter famílias libertas, vidas saradas, vidas saídas do cativo. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, porque o Senhor fez na minha vida e eu creio que o Senhor vai fazer. E aí tem muita gente ainda pensando se vai vir ou se não vai. Aí tem muita gente pensando: mas eu estou tanto tempo na igreja, isso não é para mim, é para todo mundo, irmãos. Se o Senhor está trazendo para esta casa de oração, é para este lugar, é para o povo que está aqui. Os irmãos que vão vir porque também necessitam. Mas se não fosse para este lugar, se não fosse para essa casa de oração, o Senhor não ia usar a vida da pastora Milena à toa, porque o Senhor não desperdiça, não. Se o Senhor vai usar a vida dela, é porque o povo deste lugar, que está debaixo desta cobertura de oração, necessita ser liberto.
estamos olhando para a nossa casa e pensando se ainda vai vir ou deixar de vir. É muito sério. E se você está debaixo dessa cobertura de oração, nesta semana, esteja em propósito, esteja em oração, busque o Senhor, cubra a vida dos pastores, cubra os irmãos, os obreiros, intercessores desta casa, cubra esta casa de oração, porque nós estamos numa batalha travada e o inferno está cruel. E aí o Senhor está dizendo para nós hoje: profetiza sobre o vale de ossos secos, se coloca de pé um grande exército. Aí o Senhor está falando: sai para fora, desliga as ataduras, já está desligado. E nós estamos ainda prostrados diante da situação, e nós estamos ainda prostrados diante do problema. E aí o Senhor iniciou o culto, usando do pastor: ainda não tendes fé? Porque ainda estão tímidos? Ainda não tendes fé? Está olhando a tempestade, está olhando a tribulação, está olhando para o problema e esquecendo de confiar no Senhor, e esquecendo de ouvir a voz do Senhor e escutar o comando do Senhor, assim como o Senhor falou a Ezequiel. Porque a gente está querendo negociar dom, a gente está querendo negociar aquilo que o Senhor já confiou em nós, a gente está querendo negociar aquilo que o Senhor já deu ordem para fazer. E aí eu quero ouvir da boca de alguém se é para eu ouvir ou não. Mas o Senhor já falou. O Senhor já falou: profetiza. E eu estou olhando a situação e me lamentando pelo vale de ossos secos. Eu estou olhando os ossos sequíssimos e estou me lamentando e quase me juntando a eles. E o Senhor está dando ordem para nós: profetiza. E eu coloco de pé um grande exército. E eu chamo para fora, e eu desligo as ataduras, e eu coloco liberto, e eu tiro o cativo. E é liberto de nós mesmos, irmãos. Às vezes nós achamos que nós estamos aprisionados em algumas coisas, é em nós mesmos, é nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que nós precisamos ainda colocar diante do altar do Senhor. Quando o Senhor pergunta ao profeta: poderão viver estes ossos? Senhor, tu sabes. E aí o Senhor pergunta para nós, e a gente começa a lamentar: Deus, mas eu já falei. Deus, a gente ainda quer questionar e indagar o Senhor. O Senhor dá ordem para mim e para você, e nós ainda queremos questionar aquilo que o Senhor está dando ordem para fazer. O Senhor está dizendo: vai pregar, vai louvar, vai adorar. Senhor, mas eu estou triste demais. Deus, mas o Senhor não está vendo. Pai, aí os discípulos lá no barco: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo. E o Senhor está falando: só sai para fora, profetiza, marcha, vai fazer a obra, porque eu estou à frente, eu estou no comando, eu estou vendo tudo. E a gente está achando que não é capaz. E a gente está achando que é pela nossa força. E a gente está achando que é pelas nossas vontades. Quando eu me coloco diante do Senhor, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor sobre a minha vida. Se eu perguntar a cada um dos irmãos aqui, quem queria, estava louco para chegar na casa do Senhor, no serviço, muitos vão dizer: irmã, hoje de verdade eu não queria estar. Irmã, de verdade, hoje eu estou muito cansada. Mas eu vim porque eu sei que é o Senhor. Mas eu vim porque eu sei que eu vou chegar e eu não vou sair da mesma forma. Mas eu cheguei porque o Senhor é comigo, o Senhor está na direção e o Senhor me fortalece. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que o profeta o fez assim como o Senhor deu ordem. No 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós,
e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Hoje o Senhor está dando vida onde você achava que não tinha vida. Hoje o Senhor está chamando para fora, porque quando o Senhor chama Lázaro, Marta e Maria já diziam: Senhor, já faz 4 dias, já está morto, já cheira mal, já não adianta mais. E aí, para mim e para você, talvez hoje a situação, Senhor, não adianta mais. E o Senhor está dando vida. Eu não sei se é no teu sonho, eu não sei se é no teu projeto, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é na tua casa, mas o Senhor sabe, o Senhor está dando vida hoje. O Senhor está chamando para fora e mandando se colocar de pé. O Senhor está soprando vida. Ah, irmã, mas eu não consigo nem me levantar mais, eu não tenho nem força. Ah, receba a vida, receba o Espírito Santo, Senhor. E nós estamos hoje aqui num culto de cura e libertação. E a minha e a tua fé talvez não esteja tão firmada assim no Senhor. E talvez você chegou aqui hoje na casa do Senhor com planos, talvez com pensamentos de desistir, de largar, de abandonar. E o Senhor está dizendo: profetiza sobre este lado. E o Senhor está dizendo: eu vou soprar vida. E o Senhor está dizendo: eu vou colocar de pé um grande exército. Naquilo que talvez você já desistiu, o Senhor disse: eu não desisti. É meu filho, é minha filha. Porque nós desistimos de pessoas, mas o Senhor não. Muitas vezes nós desistimos de algumas coisas, mas o Senhor não. E aí eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu creio que o Senhor quer neste lugar. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui marchando. Você vai sair daqui profetizando. E aí eu vou, hoje o culto de cura e libertação. E nós temos, muitas vezes aqui na parte da oração, a imposição de mãos. E aí eu vou pedir para a pastora Helena aplicar o louvor. E se você hoje necessita sair para fora, e se hoje você necessita ser fortalecido, e se hoje você necessita